Aleluia. Eu e esse microfone. Obrigado, Ministério de Música. Hoje a gente não pode perder tempo porque a pandemia reduziu o nosso tempo pela metade. Reduziram a água também. Traz uma aguinha aí para mim, por favor. Irmãos, vocês podem assentar, tomar o seu assento. Sem perda de tempo, nós vamos... Vai regulando o som aí para mim, por favor. Essa música de hoje veio a calhar falando sobre a fé, porque esse é o tema o título da minha mensagem de hoje. Só que eu vou falar de fé de uma perspectiva que talvez você nunca tenha ouvido falar. Porque sempre que a gente fala de fé, a gente fala da nossa fé. Mas tem um personagem nessa história que ele é quase sempre esquecido, que é o grão de mostarda. Então hoje nós vamos falar da fé desse bendito grão de mostarda. E o título da minha mensagem é A Vida de Fé do Grão de Mostarda. Eu queria ler com você, quero ler com você o livro de Mateus, capítulo 17, alguns versículos do 14 ao 20, por favor. E diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se deles um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no... Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Presta atenção nisso aqui. Pode passar. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Algumas traduções diz que por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Coloca aquela foto aí da sementinha para mim, por favor. Irmãos, vamos nos contextualizar aqui sobre o que estava acontecendo nesse momento aqui. Jesus descia do Monte da Transfiguração e os discípulos deles estavam lá junto à multidão, fazendo o que eles foram treinados para fazer: curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, pregar o evangelho. Mas eles falharam na sua missão quanto a esse menino. E eles trouxeram o menino para Jesus, e ele cura o menino. E depois os discípulos já sabiam que ia tomar um puxão de orelha, mas chegaram no particular e falaram, eu vejo eles falando assim: Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Fala baixo. E Jesus, como bom menino, falou: por causa da incredulidade de vocês. Por causa da incredulidade de vocês. Porque se vocês tivessem feito da maneira como eu ensinei, a fé de vocês não teria fracassado. Mas se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e não do tamanho do grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: sai daqui, ele ia sair, nada seria impossível para vocês cumprirem a missão de vocês. Então, para nós entendermos esse texto aqui, nós temos que olhar numa perspectiva do país de Israel.
Porque se você analisar o texto, Jesus está falando do negócio, de repente entra um grão de mostarda e um monte. E eu na minha santa ignorância, sempre imaginei eu diante de um morro e falando para esse morro, sai da minha frente que eu quero passar. E eu queria perguntar a vocês aqui, quantos de nós já vimos, ouvimos ou conhecemos alguém com uma fé inabalável, uma fé tremenda, que chegou para um monte e falou, sai da minha frente que eu quero passar, e esse monte obedeceu? Me ajuda aí, porque eu nunca vi isso. Na Bíblia ninguém fez isso. Na história da igreja não há nenhum relato. Então, de que fé é essa que Jesus estava falando? Uma fé tão sobrenatural, capaz de você dar uma ordem, um monte e sair. É essa fé que Jesus chama de a fé como um grão de mostarda. Então, nós precisamos entender o contexto que Jesus estava falando ali. E Jesus, como um rabino, ele nunca chega para um discípulo e fala 2 mais 2 são 4. Nenhum mestre faz isso, judeu. Ele vai juntando pecinhas aqui, pecinhas ali, e tu vai anotando aquilo. No final, você vai chegar a essa conclusão. Então, Jesus ali estava na Galileia, e a Galileia é um terreno rochoso, de rochas vulcânicas. Já fui lá pela fé, mas vou ainda literalmente em nome de Jesus. Mas, estudando para essa mensagem, eu descobri isso. Alguns professores de hebraico, alguns guias que vão a Jerusalém, a Israel, eles falam isso. Lá é um terreno rochoso. Põe aquela foto aí da mostardinha aí para mim, por favor. E a gente imagina a mostarda também como uma árvore gigante. Mas o contexto de Israel é diferente do nosso. Israel é um país muito pequeno, a extensão de Israel no comprimento não chega a 500 quilômetros. A sua maior largura não chega a 130 quilômetros. Então, tudo para eles é muito grande. Por exemplo, quando se fala o Mar da Galileia, você imagina um oceano, eu pelo menos imaginava isso, o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, mas para eles isso é um lago. Se você olhar em qualquer mapa e pensar Mar Morto, primeiro você vai imaginar um oceano imenso, mas quando você olha no mapa, é um lago que por sinal está até desaparecendo a cada ano. E assim é com a árvore. Uma árvore em Israel necessariamente não tem o mesmo tamanho que as árvores do Brasil. A mostarda, que eu sempre imaginei que fosse algo gigantesco, ela não chega a 3 metros. Aliás, a altura dela máxima é de 3 metros de comprimento. E o monte é mais especial ainda, porque essa montanha que nós temos aqui como monte, para o judeu, aquela poeirinha que você varre em casa e faz um montinho, aquilo para ele é um monte. Um montículozinho de pedritas, para ele é um monte. E um monte é um monte. Nesse contexto que Jesus estava falando para eles, ele estava nessa região da Galileia, e lá a mostarda é como o nosso gramado aqui. Dá em todo canto. Tem mostarda. E Jesus estava mostrando um pé de mostarda, e se você reparar aqui em volta, tem algumas pedras. E esse é o contexto de quando Jesus falou para ele, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte. Jesus estava falando de montes assim, um montículo, porque o que acontece? A semente de mostarda, ela cai debaixo daquele montezinho de pedrinhas, de terra. Só que como uma outra semente qualquer morreria, mas o grão de mostarda, ele é um grão resiliente, duro, resistente, ele não se quebra direito, com facilidade. E quando ele cai ali, ele já entra num processo de germinação. E ele começa a procurar entre aqueles escombros a direção da luz solar. E ao mesmo tempo que ele brota, ele vai fincando parte das suas raízes naquele solo rochoso, e ali ela vai sugando todo o nutriente, se alimentando do que tem ali, para ele fortalecer a sua raiz. E a outra metade vai subindo para cima e para os lados.
E esse subir para cima e para os lados, crescer para cima e para os lados, ele vai empurrando o monte. E é isso que Jesus estava falando ali. Se você tiver fé como esse grãozinho aqui, fazer como ele faz, a sua fé vai tirar esse obstáculo da sua frente. Então esse vai dizer para esse monte, Jesus estava aludindo a essas raízes que crescem para cima e para os lados, e enquanto ela vai movendo o montículo, o broto vai saindo debaixo da terra e até alcançar a vida, o sol, e atingir a sua estatura de varão perfeito. Amém, irmão? Então, nós precisamos fazer algumas perguntas a esse texto. E uma delas é, de que monte Jesus está falando? É claro que eu já disse que é um montinho de terra, mas não é esse monte que Jesus está falando. Nós vamos ver. E a outra pergunta é, como é a vida do grão de mostarda? E você vai ver que isso tem tudo a ver com a nossa vida de fé. Então esse monte que Jesus estava falando aqui, está lá no versículo, volta o versículo 20 aí para mim, por favor. Aqui ele diz que na minha Bíblia aqui está dizendo assim, por causa da vossa incredulidade, ou por causa da pequenez da vossa fé. Esse era o monte que Jesus estava se referindo para eles. O empecilho de vocês, pelo qual vocês não obtiveram êxito na sua missão, foi por causa da pequenez da sua fé, da incredulidade. E quando eu digo isso, irmãos, eu quero trazer um significado de fé no contexto hebraico. E no hebraico essa fé chama-se emuná. E a fé emuná, no grego ela se chama pistes. Só que no grego é simplesmente acreditar, que não deixa de ser importante. Mas no hebraico ela significa confiança, firmeza, treinamento e confirmação. Ou seja, a fé emuná é a confiança em Deus, de que aquilo que nós esperamos nele vai acontecer, ainda que os nossos olhos humanos não estejam vendo, mas os olhos da fé já podem contemplar como feito. A grande questão, irmãos, é que quando a gente fala desse texto e fala de fé, eu já lembro logo do carrão do ano, da casa do ano, do marido novo, a mulher nova, do emprego novo. E isso é ótimo, é importante, é isso que Deus quer para a gente. Mas você sabia que Jesus não foi na cruz conquistar um carro novo para mim e para você? Ele não foi lá conquistar. Naquela época as pessoas já tinham um jumento do ano, já tinham uma casa nova, muito dinheiro no banco. Jesus não foi lá conquistar isso. Ele foi conquistar a salvação, a vida eterna. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus em Jesus Cristo reconciliou o mundo consigo e nos deu o ministério da reconciliação. E era esse ministério que os discípulos estavam executando lá e falharam na missão. E eu quero chamar a sua atenção agora para focar nessa mensagem de fé, mas num paralelo com o meu e o seu chamado para exercer o ministério da reconciliação. Porque é disso que Jesus estava falando aqui. Amém, irmão? Então, essas duas perguntas, a que monte Jesus estava se referindo? Uma delas, nós já falamos isso, que é a incredulidade dos discípulos. E a incredulidade, nós sabemos que ela anula a fé. A incredulidade, ela aniquila a fé. Ela impede o desenvolvimento e a eficácia da nossa fé. Então, como é a vida desse grão de mostarda? Que é a nossa segunda pergunta. E eu separei isso aqui em duas partes. Raízes para baixo e raízes para cima e para o lado. Então, a primeira parte das raízes para baixo, quando o grão de mostarda está firmando as suas
raízes naquele solo, naquela rocha, simboliza para mim e para você, quando nós estamos diante, presta atenção, tem um monte em cima dele. E a primeira coisa que ele fez não foi se desesperar, como eu estou quase desesperado olhando para aquele relógio. A primeira coisa que ele fez foi, tem um monte sobre mim, tem um obstáculo sobre mim. Agora, o que eu preciso fazer para remover isso daqui? Eu tenho uma meta, eu tenho um foco. Então eu vou buscar aonde eu posso me alimentar, me alicerçar, para ter força suficiente para romper essa barreira. E assim tem que ser eu e você como crente. No momento que as barreiras, a adversidade, os obstáculos vêm sobre nós, o que nós temos que fazer? A primeira coisa é, qual é o obstáculo que está ali, que está me impedindo de cumprir o propósito de Deus na minha vida como crente, como igreja do Senhor? E se é cura que eu preciso, eu vou lá na palavra. Então eu chego na palavra e começo a fincar a minha fé ali e sugar tudo que tem de cura, tudo que tem a respeito de milagre, tudo que tem a respeito de poder no nome de Jesus, tudo que tem a poder de graça, de misericórdia. E isso começa a alimentar a minha fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ela se fortalece pelo ouvir a palavra de Deus. Então, da mesma forma que ele fincou as suas raízes, somos eu e você na palavra. Raízes para baixo. Não é para baixo no sentido down, é down que fala? Quando o cara está zen, está... Não é nesse sentido. É no profundo da palavra, mergulhando na palavra de Deus. Porque isso foi o motivo pelo qual eles falharam. Jesus falou, por causa da incredulidade de vocês. Porque vocês não levam a sério o que eu ensinei para vocês. Vocês são meus discípulos. A fé de vocês deveria estar alicerçada. E nada seria empecilho para vocês. Então essas raízes para baixo significa eu vi o obstáculo e agora eu vou buscar na fonte certa aquilo que eu preciso para cumprir a minha missão. E depois nós analisamos a outra parte, que são as raízes para cima. Que eu falei aqui que o grão, as raízes dele começam a subir e ir para o lado. E isso vai empurrando aquele grão. Então, irmãos, não adianta quando você tem um empecilho diante de você e nós nos desesperarmos. Porque a incredulidade, o medo, ele vai fazer com que o fracasso seja certo na nossa vida. Isso em qualquer área. Então, quando essas raízes, esse pé de mostarda está empurrando esse empecilho, significa que eu e você agora já nos revestimos da armadura de Deus. Já nos revestimos da palavra de Deus. A nossa fé já está forte, como a fé emuná. É uma fé confiante, uma fé convicta, uma fé certa, uma fé treinada na palavra de Deus e confirmada por Deus. Vai, porque nada será impossível para vocês. Essa é a lição. Jesus não estava falando aqui, nesse texto, sobre o tamanho da fé dos discípulos. É claro que isso também se refere. Mas o que ele estava dizendo aqui, naquela razão por trás da razão, é as suas atitudes de fé. Porque fé você tem. Mas olha as atitudes de fé desse grão de mostarda. Ele não se acomodou diante das adversidades. Ele sentou, se orientou, se alimentou e agiu. Esse texto fala das atitudes da nossa fé em Deus. Não necessariamente do tamanho da minha fé. Porque seria ilógico, se Jesus está censurando o tamanho da fé dele, agora fala, com essa fé pequena aí você pode fazer o mundo girar à sua volta. Mas ele estava falando, a sua fé tem que ser crescente.
A sua fé tem que ser alimentada, a sua fé tem que ser firmada, a sua fé tem que ser treinada e ela tem que ser confirmada por Deus. Essa é a lição que Jesus quis passar para os seus discípulos e quer passar para nós também nessa noite. Amém, irmão? Hoje o negócio tem que ser corrido mesmo. Então essas raízes falam da prática das nossas obras. O que está no meu caminho que está me impedindo de pregar o Evangelho? E aí é uma pergunta retórica para mim e para você. Eu sei o que me impede, você sabe. Mas e agora, o que nós vamos fazer? Qual é a atitude correspondente à fé que eu tenho, que eu vou tomar? Sabe, irmãos, para a gente encerrar aqui, o crente grão de mostarda, ele nunca desiste, ele nunca perde o foco, ele nunca desanima. Sabe por quê? Quando ele alimenta a sua fé, essa fé emuná é gerada no seu espírito, e ela é uma fé viva, como eu falei, uma fé alicerçada na palavra de Deus. É uma fé que rompe as barreiras, que derruba os obstáculos, que destrói todas as fortalezas do inimigo. E a palavra nos garante isso. Nada será empecilho para nós, nada vai nos impedir de cumprir os propósitos de Deus. Sabe, nós temos o ministério da reconciliação, e esse é o nosso foco de vida. Quando a gente se fala sobre fé, o que eu tenho que fazer? Quando Moisés estava lá com o povo, e lá tinha o mar que representava um deus egípcio, Baal, alguma coisa, e atrás vinha Faraó e o morro, e o povo estava ali murmurando, reclamando: que faremos nós, Moisés? Ele falou: fica tranquilo aí que eu vou consultar Deus e ele vai pelejar por vocês. E ele foi lá. Enquanto ele vai, eu bebi uma água. Ele foi lá, irmão, e foi conversar com Deus. Senhor, o negócio está feio lá embaixo. O inimigo está vindo, tem um mar à frente, eu não sei o que fazer. Dá um bizu aí. E Deus responde para ele, está lá em Êxodo, ele falou assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E da mesma forma Deus fala conosco, irmão. Tem situações que nós não precisamos pagar penitência gospel para Deus. Senhor, me dá uma dica, porque está escrito na palavra tudo que eu e você precisamos. E a resposta de Deus para a gente é: por que você está clamando a mim? Se você quer ser curado, Jesus já foi para a cruz, já morreu para te salvar, te curar, te sarar. Então exerça isso. É desemprego que está impedindo você de pregar o Evangelho? Lute contra isso. Às vezes você tem que estudar, irmão. Às vezes você tem que sair, não, na maioria das vezes, nós temos que sair da zona de conforto e encarar o mundão e trabalhar para que esse empecilho saia. E aí é cada um na sua situação. Mas Deus fala para mim e para você: marche sobre o seu problema, avance, porque eu serei contigo e nada vai ser empecilho para você, nada. Irmão, você me perdoa, às vezes eu sou meio veemente na maneira de falar, mas eu não sou ignorante não, mas é porque eu me empolgo, tá? Mas coloca amor nas minhas palavras aí. Timóteo, Paulo falando para Timóteo, entre outras coisas, ele falou: Timóteo, eu vou te dar um conselho, meu filho. Eu já estou com o pescoção lá na guilhotina, mas eu quero te dar um conselho. Combata o bom combate da fé. E esse conselho, ele transcende todas as gerações e atingiu a mim e a você. Combata o bom combate da fé. E no final disso tudo, o próprio apóstolo Paulo, ele sempre deu um exemplo, irmão, de tudo que ele fez.
Ele sempre falou, olha para mim porque eu olho para Jesus. Sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. E ele não falou isso para Timóteo à toa, porque no final da carreira dele, ele falou assim, ó, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. E é isso, irmão, que eu quero que nós saiamos daqui refletindo para casa. Como está a minha fé? Quais são os obstáculos que estão à minha frente me impedindo de cumprir o que Deus me chamou para fazer? E Ele não te chamou aqui dentro não, irmão, Ele te chamou lá na cruz do Calvário, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi lá que Ele nos chamou. O que está nos impedindo? Que o Espírito Santo possa estar nos constrangendo no Espírito e mostrando o que nós temos que fazer na palavra para romper essas barreiras e proclamar o Evangelho. Nesse exato momento, milhões de pessoas estão indo para o inferno por causa do silêncio da igreja. Nós podemos fazer muito mais do que nós fazemos como igreja. E vai muito além do que isso aqui. Amém, irmão? Você pode ficar de pé. Eu gostaria de saber se alguém nessa noite tem alguma enfermidade, alguma doença que queira ficar curado nessa noite. Se você tem, sinaliza. É bom ver que o povo de Deus é todo sarado. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és bom. A Tua palavra é uma fonte inesgotável. E eu sei que se dezenas de pessoas vierem aqui falar sobre esse texto, Tu trará uma mensagem nova para alimentar o nosso espírito, alicerçar a nossa fé e nos fortalecer em Ti, Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa estar completando essa obra na nossa vida, abrindo os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos ver quais são os empecilhos e o que temos que fazer para removê-los, para que nada nos impeça de proclamar o Evangelho. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Pode sentar.